Gente, bora bater um papo sobre a situação do Internacional, esse momento de tensão, 4 pontos da zona de rebaixamento e um 2025 que termina de uma forma melancólica dentro do clube também, situações políticas ganhando força, ano que vem tem eleição, tem bastante pra gente falar desse momento do Inter e a gente vai trazer um pouco de opinião, de informação também nesse conteúdo, um bate-papo entre eu e vocês que vão participar também aí nos comentários desse vídeo, tá? Então, fica com a vinheta e a gente vai falar do Inter aqui nesse conteúdo. Bom, rapaziada, bora lá. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que tu não perca nada por aqui. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO.bet.br, vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, tá? A casa de apostas, a KTO é a melhor, com site mais seguro, mais simples de acessar, faz o registro em 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 no máximo, e tá feito o carreto ali, vai para brincar, para se divertir, tá? E lembrando que é proibido para menores de 18 anos, se tu não tem registro ainda, primeiro comentário fixado desse vídeo tem o meu link, entra lá e faz o teu registro na KTO. Gente, vamos lá. Eu quero falar aqui sobre esse momento do Inter porque ele tem muitas camadas, tá? E vai até além, por mais que pareça loucura, dessa briga do Inter contra a zona de rebaixamento. Eu vou ser sincero com vocês, eu acho que o Inter não vai ser rebaixado. Mas aí é uma leitura dentro de ter times que estão jogando pior do que o Internacional. Para mim, dos ditos grandes do futebol brasileiro, tem só 2 times que praticam um futebol pior do que o do Inter. O Galo, mas o Galo tem mais elenco, mais time do que o Inter, e o Santos, que tem menos time e menos elenco do que o Internacional. São os únicos 2 dos ditos grandes que hoje, na minha visão, jogam um futebol pior do que o do Internacional no futebol brasileiro e também nesse campeonato brasileiro. E é uma loucura pensar que a gente teve na virada de ano uma expectativa muito grande, veio o título do Gauchão que não vinha desde 2016, com o Inter invicto no Gauchão, sendo soberano, teve, eu acho, que uma valorização muito grande, muito maior do que é o Gauchão, e essa valorização veio pelo Inter não estar ganhando a competição nos últimos anos, e isso é um fato. Se o Inter tivesse vencido, por exemplo, ano passado, ou há 2, 3 anos atrás, não teria a valorização que teve esse campeonato, porque o Grêmio podia ser octa, o Inter é o único octa do estado do Rio Grande do Sul, e seguiu assim, e por conta disso se teve uma valorização muito grande, que eu acho que também ajudou a custar o ano do Inter em 2025. O Inter acabou esticando muito mais a corda no Gauchão, e começou o brasileiro até de certa forma bem, mas sem conseguir esticar a corda como esticou no Gauchão. Talvez o Gauchão, e eu acho até que não é talvez, tá? Iludiu muito. O Gauchão iludiu todo mundo. E eu sou uma dessas pessoas, admito aqui, o Gauchão do Inter me iludiu de achar que o Inter, com o que tinha, poderia fazer melhor no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores, tá? Eu acho que ali até o mês de março, como era o Gauchão, tava tudo bem. Começa o Brasileirão, o Inter começa bem, empata jogando bem contra o Flamengo fora, depois toca 3 no Cruzeiro em casa. É verdade que o Cruzeiro depois teve 1 a menos num lance polêmico, mas o Inter ainda assim fez o resultado. O Inter começa bem a fase de grupos da Libertadores, é dominado pelo Bahia, o que não é um absurdo. O Bahia tem um bom time, um bom investimento, e lá consegue arrancar um empate com o gol do Valência, toca 3 no Atlético Nacional. Tem aquele primeiro deslize contra o Nacional de Montevidéu no Beira-Rio, que toma 3 a 0 no primeiro tempo, mas depois mostra a força do grupo naquele jogo. Mas aí, o Inter começou a ter muitos desfalques e provar que o grupo era insuficiente. Por quê? Quando tu tem muitos desfalques, tu não necessariamente vai ter jogadores à altura para entrarem, mas tu tem que ter jogadores que pelo menos correspondam, jogadores que estejam prontos, jogadores também de hierarquia. E o Inter não tem isso. Por quê? Não tem dinheiro. E, mesmo sem dinheiro, não conseguiu ser criativo na janela. A janela do Internacional, desde que Mazuco é o executivo, D'Alessandro diretor esportivo e Bisol o vice de futebol, todas as janelas do Inter foram ridículas. Todas. Ano passado, a primeira janela deles, Cleiton Sampaio, Rogel, que chegou um pouco antes, lateral direito Natan, foram janelas insuficientes. Esse ano, a janela do início do ano, quase todos os jogadores que vieram nela já saíram. Diego Rosa, Kaique Rocha, Ramon, e o caso do Ramon é maluco, né? Porque o Ramon, o Inter, que é um clube endividado,
paga 9 milhões pelo Ramon, 9 milhões e pouco, quase 9 milhões e meio para 10 milhões de reais. E aí depois o Ramon é emprestado pro Vitória e hoje ele tá bem no Vitória, que tá na briga contra o Inter para não ser rebaixado. O Inter errou em relação ao Ramon? Bom, mas abasteceu o Vitória agora. Pagou quase 10 milhões de reais no jogador para emprestar ele 2 meses depois. Então, assim, é uma situação muito ruim da direção do Inter, tá? Um trabalho muito ruim. Eu não consigo conceber que os dirigentes que estão lá sigam lá hoje ainda, depois de janelas fracassadas, depois de trabalho de gestão de grupo muito ruim. O grupo que a gente sabe que sentiu o momento da temporada, o momento em que o Inter foi eliminado lá pro Fluminense, depois pro Flamengo em Copa do Brasil e Libertadores, e não teve uma gestão de grupo adequado. O D'Alessandro, que é esse cara do vestiário, não conseguiu gerir bem o grupo. E repito, eu não falo da idolatria do D'Alessandro, ele é ídolo do Inter e nada se apaga, mas um trabalho muito ruim do D'Alessandro como diretor esportivo do Inter. E que, claro, lá na cabeça tem o presidente Barcelos, que é quem assina a conta disso tudo nesses anos todos. E não estou falando aqui que o presidente Barcelos não teve bons momentos, ele teve bons momentos como presidente do Inter, conseguiu acertar em algumas questões, mas errou em muitas outras, e principalmente na questão competitiva e esportiva do Inter. Então, assim, é um trabalho que vem lá de cima muito ruim e vai descendo. O Roger, ele não tinha que ter permanecido depois da eliminação do Fluminense. Eu acho que não era para demitir antes do Super Mundial, tá? Porque ali era o primeiro momento de instabilidade do Inter na temporada. E aí eu vou ter que concordar com uma frase que foi do executivo de futebol do Inter, o André Mazzucco, que é: o treinador é contratado para resolver problemas. Quando tem um primeiro problema e tu demite o treinador, é muito fácil pro treinador, ele vai pegar uma multa, vai embora e segue a carreira, vai pegar outro clube grande depois do Inter. Que é o que vai acontecer com o Roger ano que vem, a gente sabe disso. Então, na primeira instabilidade, eu não sou a favor de demitir treinador. O Roger, pra mim, não tinha que ser demitido lá em maio. Mas depois que ele teve um mês pra trabalhar, teve mais data FIFA e foi para um jogo contra o Fluminense, que é um elenco talvez até um pouco abaixo do que o Inter, não é nada demais o time e o elenco do Fluminense, do Renato, que tinha ido bem no Super Mundial, é verdade, mas foi uma exceção do Fluminense. Depois daquela eliminação, pra mim, já tinha que ter criado o fato novo e ter trazido um treinador pra comandar contra o Flamengo. Mas aí, o camaçal de lama que o Inter se enfiou foi pior contra o Flamengo, porque o Inter não conseguiu chutar uma bola a gol. E aí a gente viu times como o Racing, que é muito bem treinado, mas tu vai pegar o time, o elenco não é tão melhor do que o Inter, o Estudiantes, que tá abaixo do Inter, mas que são equipes que foram e são bem treinadas pelo Eduardo Domingues e o Gustavo Costas, botando pressão no Flamengo, criando chances de gol. O Inter não conseguiu chutar uma bola a gol. A chance de gol do Inter foi com o Borré no Beira-Rio no final do jogo, com o Inter eliminado, que uma bola sem querer que bate no joelho dele vai na trave. E isso exemplifica o trabalho ruim que era do Roger naquele momento, depois de ter um mês de parada do Super Mundial, um trabalho ruim de vários âmbitos do clube, preparação física, mas da direção, que não, sem dinheiro, conseguiu ser criativa para criar soluções para o Internacional. Não conseguiu. Poderia ter sido melhor nas contratações. Ou tem aquilo, se tu vai gastar 9 milhões num lateral como o Ramon, que se provou insuficiente no Inter, é melhor tu não gastar e subir o guri da base e ter dado sequência para ele, por exemplo, no Campeonato Gaúcho. Então isso mostra os erros do Internacional, que resultam hoje, dia 23 de outubro, a gente está discutindo se o Inter vai ser rebaixado ou não, estando a 4 pontos, que, repito, eu acho que não vai acontecer, mas só o fato do Inter estar nessa briga hoje já mostra a vergonha que foi o ano do Inter em 2025. A gente estar dia 23 de outubro discutindo rebaixamento no Inter mostra como o ano do Internacional foi patético. Foi patético, gente. Melancólico. Eu não sei se teve um ano na gestão Barcelos que terminou de uma forma tão melancólica assim. Não sei se teve, de verdade. Talvez lá em 21 no máximo. Lá em 21, que o Inter até consegue ali ganhar o Grenal, rebaixar o Grêmio, mas também fica 3 pontos da zona de rebaixamento num final de ano horrível, mas o time era muito pior do que é hoje, lá em 21. Aí 22, engata uma sequência vice-campeão brasileiro com o Mano, mas o ano é ridículo, cai pro Melgar em casa na Sul-Americana, perde a semifinal do Gauchão pro pior Grêmio da história, aí vai pra 23, tem a Libertadores, fica por uma bola e por erros individuais de quem sabe ser campeão da Libertadores. Acho que o Inter seria campeão da Libertadores com o Kudê e com aquele time que era bem melhor do que é o de hoje, por mais que o elenco não tivesse peças no banco de muita qualidade, o time, os 11 iniciais de 23, cara, daria um banho de bola no time de hoje. O Inter termina depois o 23 classificando para Libertadores, para a Sul-Americana, perdão, faz um primeiro semestre muito ruim com o Kudê, depois também, acho que tinha que ter tido a troca mesmo do Kudê naquele momento, no meio de 24.
E aí vem o Roger, engata a sequência de vitórias, se cria expectativa, ganha o Gauchão, e depois a mesma coisa, pelos mesmos erros, tá? O Inter comete os mesmos erros ano após ano, tá? Não são erros muito distintos que o Inter vem cometendo ano após ano. Mas aí eu também quero citar aqui a responsabilidade dos jogadores, tá? Os jogadores têm muita responsabilidade. Eu acho que a gente no meio do futebol brasileiro, muito paternalista com o jogador. Eu acho que tem muita culpa da direção, a direção contrata jogador, tudo certo, tem muita responsabilidade, mas os jogadores também têm. Porque a gente sabe que são esses jogadores que quando querem derrubar um técnico, derrubam. A gente sabe que derruba. O jogador derruba técnico, a gente já viu isso aqui no Inter em vários casos de futebol brasileiro e futebol mundial, isso acontece. E são os mesmos jogadores que hoje não estão dando a cara a tapa, desculpa, não estão dando a cara a tapa. E que aí, se o Inter não cair, que é o que está sendo discutido hoje, vai vir jogador e dirigente debochar, não falaram que a gente ia cair, e garganteando como se tivesse grande para um ano patético que o Inter fez, gente. Patético. E aí já começa a crescer também o ambiente político, que a gente sabe que é destrutivo dentro do Inter, mais do que em qualquer clube do futebol brasileiro, esse ambiente político do Inter. Talvez lá no Corinthians e aqui do lado no Grêmio também sejam casos desse sentido, tá? Que o ambiente político é destrutivo para tudo dentro do clube, e vai começar agora, e aí não vai ter o que fazer para ano que vem. E aí eu tô muito preocupado com o ano que vem do Inter, tá, gente? Eu tô muito preocupado com o ano que vem do Inter. Eu odeio concordar com o Baldasso, a gente discorda de muita coisa na visão sobre futebol, sobre muitas coisas. É uma pessoa que eu amo, me deu super bem, enfim, mas brinco aqui que eu não gosto de concordar com ele, mas é que a gente discorda de muita coisa sobre o futebol, do dia a dia, enfim. Mas eu concordo nesse sentido com ele. O Inter eu acho que não cai esse ano, mas ano que vem parece que tá cavando a cova, sabe? Eu tô mais preocupado com o ano que vem, porque ano que vem vai ter menos dinheiro do que teve esse ano, provavelmente. A dívida tá batendo em quase 1 bi. O presidente pegou o clube com 650 milhões, tá praticamente, não dobrando, né, mas tá batendo em 1 bi essa dívida, gente. Aí eu tô preocupado com o ano que vem, o que o Inter vai fazer ano que vem? Como é que o Inter vai se reestruturar? Porque a gente sabe que vai ter que ter saídas, vai ter de novo reformulação de elenco, que é um absurdo, porque ano após ano a gente fala de uma reformulação de elenco, porque o Inter ano após ano tá reformulando elenco, manda 10 embora, traz não sei mais quantos, todo ano tá acontecendo isso, não pode, um clube não vai se manter saudável desse jeito, financeiramente e esportivamente, e aí eu tô preocupado com o resultado do ano que vem, o que o Inter vai conseguir fazer ano que vem pra... se é que vai brigar por algum título de expressão, porque eu não consigo ver essa perspectiva hoje no Inter. Não consigo. Enfim, um pouco do que penso, acho que renderia mais quase um podcast pra gente falar tudo que teria pra falar sobre isso, mas é um pouco do resumo do que eu tô enxergando desse momento do Internacional, dia 23 de outubro de 2025. Deixa tua opinião aqui nos comentários, que a gente vai estar interagindo com vocês, claro, com respeito, vamos trocar essa ideia sobre o Inter, tá? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até de noite.